Seguinte, ó, a gente precisa falar dessa nova DLC que saiu no WWE 2K24, que eu acho que pode ser a pior DLC da história de todos os jogos da WWE. Quando a gente olha pra alguns jogos, principalmente ali do PlayStation 3 pra frente, a gente vê algumas coisas muito peculiares. DLCs menores que eram adicionadas realmente depois do lançamento do jogo e que, de certa forma, aumentavam e expandiam o conteúdo do jogo. Por exemplo, no WWE 13, nós tivemos uma série de lutadores que sim, poderiam estar já dentro do jogo base, mas que vieram por DLC, como Ryback, Antônio Cesaro, AJ Lee, The Usos e por aí vai. Depois, mais pra frente, a gente começou a ter algumas outras DLCs e eles entenderam que, infelizmente, é uma prática de mercado anunciar a DLC antes mesmo do lançamento do jogo, que eu acho bizarro. Eu não comprei o jogo, eu não joguei o jogo, mas eles já estão enfiando DLC goela abaixo, seja vendendo uma versão maior com o Season Pass, que você nem ao menos sabe o que vai vir e já tá comprando um Season Pass, porque se você for comprar depois de forma separada, você vai acabar gastando mais. Só que, mano, é bizarro isso. Mas eu tenho que admitir que algumas das DLCs que nós tivemos ao longo dos últimos jogos até que foram bem agradáveis. Por exemplo, você pega a DLC do WWE 2K16, que tinha um dos packs lá, que era o Future Star Pack, basicamente lutadores que chegaram já durante o desenvolvimento do jogo e não puderam ser colocados, como o Samoa Joe, e aí eles entraram nesse Future Star Pack. Nessa época, o NXT, por exemplo, não era tão visado assim, mas foi o ano em que eles colocaram vários lutadores do NXT no WWE 2K16, então foi bem bacana de ver depois eles aumentando isso com um pack do NXT. E no WWE 2K17, então, que eles adicionaram um showcase por DLC. Olha que massa! Mas falando assim, parece coisa muito grande. Só que se a gente for olhar, 2 anos antes, eles adicionaram 3 showcases por DLC. Inclusive, um deles nós fizemos em live recentemente e vai rolar os outros, então fique ligado no canal de lives. Link na descrição pra vocês. E por mais que a gente fale mal do WWE 2K20, que convenhamos, é um jogo horrível, senhoras e senhores, eles também adicionaram bastante conteúdo por DLC. Tinha lá uma espécie de história com coisas medievais, coisas futuristas e tudo mais. Era uma pegada um quanto diferente, não era exatamente o que os jogadores queriam, mas não dá pra dizer que não houve um trabalho em cima disso, até que foi bacaninha. E agora, se a gente olhar pros últimos 3 jogos, WWE 2K22, 23 e 24, eles repetiram basicamente a mesma coisa. Uma versão base do jogo e uma versão Super Extended Premium Edition que te dá o Season Pass e todas as DLCs do jogo, inclusive anunciando quais seriam as DLCs do game. O que trazia muita frustração para diversos jogadores, inclusive para mim, porque muitos dos lutadores que eles escolhiam colocar em DLC, nós acreditávamos que já tinha que estar no jogo base dele. E aí a gente chega no WWE 2K24 e eu quero falar exatamente sobre isso. E eu queria falar que sim, o WWE 2K24 teve ali as suas DLCs estruturadas e algumas delas não foram ruins, como por exemplo o ECW Pack que nós tivemos como primeira DLC, que trouxe não só o CM Punk, como também outras 4 lendas da ECW que sinceramente não tinham que estar no jogo base. Então foi bem legal ver essas lendas voltando, como os Dudley Boys, Sandman, por aí vai. E obviamente todo mundo queria ver o CM Punk no jogo, porém como ele voltou só no final de novembro e o jogo lançava em março, meio que não dava tempo de colocar o cara ali. Ou dava, eles só não quiseram colocar mesmo porque sabia que vendia DLC. Porém, eu não acho ruim o CM Punk vir por DLC, até pela situação de longevidade do jogo. Agora, quando você pega nomes como Dragon Lee, Carlito, Lyra Valkyria ou até mesmo a Kairi Sane, que já estão na WWE de volta há muito tempo, e eles decidem colocar eles como um pack de DLC só lá pra setembro, meu amigo, aí o bagulho meio que desanda, né? Hoje, basicamente, os packs de DLC adicionam lutadores, cards do My Faction pra quando você compra essa DLC, e alguns deles adicionam moves, como foi o caso desse último pack, e também todos eles têm adicionado armas novas, né? Afinal de contas, esse novo jogo trouxe pra gente algumas outras armas muito legais, e o da ECW, por exemplo, recentemente trouxe até as lâmpadas
lâmpadas, o que eu achei maravilhoso. Mas aí, senhoras e senhores, chegamos no terceiro pack de DLC, praticamente não foi lançado ainda, tinha sido anunciado pra essa semana, mas já mudaram a data pra semana que vem, então só vai sair no dia 31 de julho, ou seja, quarta-feira que vem, que é o pack do Pat McAfee e amigos, sei lá, mais ou menos isso aí. Onde eles decidiram colocar simplesmente todo mundo que participa do podcast do Pat McAfee, como se eu, como fã da WWE, quisesse jogar com 4 caras que eu nunca vi na vida. Mano, é bizarro certas escolhas. Sinceramente, eu não sei se isso é uma situação de contrato que era necessário e precisava ser feito. Eu não sei se foi uma escolha criativa. Eu não sei se foi um meme ou um troll que alguém simplesmente chegou lá e falou: ô, vamos fazer essa galera comprar um bagulho aí de $30 e põe uns malucos aí do podcast que dane-se, caguei, só quero dinheiro, money. Olha só, se a gente entrar aqui no site da 2K Games e entrar na seção do WWE Sky 24, vir nas DLCs, a gente tem aqui toda a linha de DLC que vai ser lançada, inclusive, além do Pat McAfee, nós ainda temos mais 2 packs, como eu falei pra vocês, um pra setembro e um pra novembro, inclusive o de novembro é um pack da WCW, que é bem bacana, mas a gente tem aqui esse pack onde, além do Pat McAfee, tem o Ty Schmidt, Boston Connor, AJ Hawkins e Darius Butler. Cara, eu não faço a mínima ideia de quem são eles, sinceramente. O pack passado do Post Malone eu nem toquei, só pra vocês terem uma ideia. E ainda assim, lá tinha alguns lutadores antigos, como Mush e o Thrasher, que também fizeram parte da SmackDown em 2016. Tivemos o Honky Tonk Man, que é um membro do Hall da Fama e tinha, na verdade, o maior reinado como campeão intercontinental, a Sensational Sherry, que é famosa e tudo mais, e o Post Malone, que é o personagem que vem aí convidado. Sempre tem isso nos jogos. A gente tá vendo essa questão de personagens convidados em todos os jogos. É o caso, por exemplo, do Dead by Daylight, que tem vários ícones do terror. O caso do Mortal Kombat 1, que veio agora no primeiro Combat Pack com o Peacemaker, com o Homelander, com o Omni-Man. Então, assim, personagens convidados não é algo ruim. E eles decidiram colocar o Post Malone, que particularmente eu não curto muito. E, sinceramente, não é a primeira vez. Lá no WWE 2K16, o bônus de pré-order eram as versões do Exterminador do Futuro do Arnold Schwarzenegger. Então, personagens convidados não é o problema. Mas, sinceramente, eu não gostei muito de ter o Post Malone no jogo. E no ano passado, nós tivemos o Machine Gun Kelly também dentro do jogo. Então, assim, personagens convidados acontecem. Agora, essa DLC do Pat McAfee, meu amigo, eu acho que a única coisa que salva realmente foi o pack de moves que eles adicionaram. Vários moves da AEW, inclusive. Will Ospreay, Darby Allin e por aí vai. Então isso aí até que foi bacana. Mas sinceramente, eu não acredito que a maioria dos jogadores que compraram o Season Pass ou a versão do jogo que vinha ao Season Pass, sinceramente curtiu muito essa DLC. Essa vai ser mais uma DLC que eu infelizmente não vou nem tocar. O Pat McAfee até é legal e tá presente na WWE, então é bacana ter ele no jogo. Mas quando a gente olha pra alguns nomes, como por exemplo o Oba Fame, que é NXT North American Champion há muito tempo e nem sequer foi citado como DLC no jogo, aí já é um problema. Principalmente por conta do tempo em que as DLCs vão demorar para lançar. Nós estamos tendo um hiato muito grande. Normalmente, um pack de DLC saía a cada mês. Agora, nós temos pack de DLC até novembro, sendo que tem um espaço muito grande entre eles. Como eu falei, o pack mais esperado dentro de todo o jogo era o 1 e o 4, porque o 1 tinha o CM Punk e era só por conta dele, e o 4 porque tem as novas estrelas, ou antigas estrelas que já estavam ali, como Jade Cargill, Nia Jax, a própria Michelle McCool e por aí vai. Esse é o pack mais esperado até o momento. Mas eu tenho certeza que se a 2K simplesmente olhasse para a comunidade, eles poderiam buscar não só lutadores atuais do NXT que poderiam estar nessa DLC, como também outros membros do Hall da Fama e lendas que a galera gostaria de ver aqui no jogo. Inclusive, põe nos comentários aí abaixo, qual lutador você gostaria de ver que tá no NXT, por exemplo, como eu citei o caso do Oba Fame, ou qual lenda ou membro do Hall da Fama você gostaria de colocar pra lutar no WWE 2K24 e infelizmente não vai vir por DLC. Então não cita lutadores que ainda vão vir por DLC, como é o caso da Jade Cargill, da Kairi Sane,
Põe nos comentários aí quais lutadores vocês gostariam de ver. Outra coisa, por que eles não colocariam um novo modo de jogo, outro showcase? Putz, seria maneiro demais se eles colocassem um novo showcase por DLC. Vocês acham que não dariam certo fazer isso? Quem sabe uma história nova da Bloodline, ou quem sabe uma outra história? Recentemente nós estamos jogando em live o Road to WrestleMania, e aí eu olho pra aquilo e falo, cara, como era maravilhoso ter essas histórias da Road to WrestleMania, era realmente muito massa. Inclusive era um modo de jogo que eu gostaria muito que voltasse no WWE 2K25, quem sabe, né? Mas põe aí que eu quero saber a opinião de vocês a respeito dessa DLC, desse pack de DLC do WWE 2K24. Nós então vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e não se esqueça de acompanhar nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Valeu, galera, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até mais, fui!